Quero começar agradecendo por estar aqui, podendo falar com vocês. É muito bom quando aquilo que a gente faz alcança a vida de outras pessoas. E como eu disse, como o Emanuel disse, a gente se conectou recentemente. Eu quero fazer essa introdução primeiro. Por que eu estou aqui? Eu estou aqui porque não só o Emanuel me viu palestrar, porque qualquer pessoa pode treinar uma palestra, pode gravar um conteúdo e repetir ela. Mas um dia a gente nós dois estávamos sentados para ouvir um terceiro, um amigo nosso falar, e a gente começou a conversar no final do evento e a gente passou uns 40, 50 minutos. Mesmo os dois já cansados, a conversa se desenrolou, você lembra? E a gente estava aqui nesse evento, dois de vocês estavam lá também. E a partir dali realmente começou a nossa conexão, a nossa interação, porque houve afinidade entre nós, naquilo que a gente acreditava, naquilo que a gente pensava. E hoje eu estou aqui para provocar vocês. O grande objetivo meu em estar aqui hoje é trazer provocações. Por quê? Para vocês aprenderem um conteúdo, o ideal é que vocês estudassem. Vocês vão pegar, vão ler, vão praticar, e isso vai tomar muito tempo. O tempo de hoje é curto, e o que eu posso deixar dentro de vocês? Uma semente. E ainda mais, se essa semente ofender algo dentro de vocês de uma maneira positiva, vocês vão carregar isso, vocês vão ficar refletindo sobre isso ao longo do tempo. Então é muito melhor que eu os provoque, para que ao longo das semanas, ao longo dos dias, vocês mesmos vão mudando a forma de pensar. Vou ficar do lado de cá. Então, se vocês se identificam com algum desses desafios, algum desses problemas, pressão, metas desafiadoras, será que vocês têm metas desafiadoras aqui ou é tudo light? Será que é tudo light? Será que vocês passam por algum tipo de estresse ou ansiedade? Acho que não, né? Acho que ninguém aqui passa por isso. Muita demanda e pouco tempo. Será que alguém aqui se identifica? Ninguém, né? O Pedro deu até um sorrisinho de tristeza ali. Mas quem aqui tem grandes ambições, apesar de tudo isso? Certamente para vocês fazerem parte desse time, vocês estão vivendo em constante pressão, em constante cobrança, mas também sendo alimentados em suas ambições. Então, se vocês se identificam, a gente está alinhado para o que eu quero trazer hoje para vocês. Porque o meu objetivo é provocar vocês para que vocês saiam com isso daqui. Mais clareza de propósito, de valores, de objetivos, de como vocês estão hoje e que toda essa clareza ajude vocês a decidir bem, a ter planos com mais prioridades, para que no fim vocês de fato comecem 2025, apesar da gente já estar em fevereiro, mas com uma visão estratégica. E vocês vão perceber que, na verdade, a estratégia é a menor parte do processo, mas ela é que garante o melhor desenvolvimento do processo. Então, só para vocês me conhecerem, eu sou psicólogo e eu já venho há algum tempo que eu parei de atender por uma razão muito simples. Porque na terapia, a gente tem um trabalho muito individual, eu e a pessoa, e é um trabalho de muito desenvolvimento. Porém, eu precisava, por desejo meu, eu queria experiências em trabalhar com empresas e equipes. Então eu parei durante um tempo de fazer atendimento para que eu pudesse integrar equipes e crescer, assim como vocês. Vocês poderiam estar atendendo, advogando de forma individual, mas vocês estão em equipe e certamente vocês crescem de uma forma diferente por estarem trabalhando em equipe. Então, eu me especializei em marketing e planejamento estratégico. Além disso, eu também sou líder de um projeto que se chama Gate. É um projeto de treinamento para empreendedores aqui em Juiz de Fora. E a gente já treinou mais de 1.500 empresários e empreendedores nos últimos 4 anos. Além disso, eu trabalhei na Estrela Urbanidade como o responsável de marketing lá. E nos últimos 2 anos nós faturamos 82 milhões em lançamentos imobiliários. Isso também trouxe uma experiência muito grande na área de produtos de alto padrão. Mas hoje eu tenho me dedicado a atender na área de inteligência profissional. Não é uma terapia e não é uma consultoria. É um lugar que fica no meio do caminho. Por quê? Eu atendo o gestor, o profissional. E eu desenvolvo ele para que ele desenvolva os seus negócios e os seus projetos.
Então, 2025 certamente será um ano decisivo para todos nós. Um ano em que não há mais desculpas relacionadas à pandemia, não há mais desculpas sobre crescer, sobre se desenvolver, sobre ter acesso a conhecimento, a ferramentas. Hoje em dia, tudo está ao nosso alcance. Seja o conhecimento, seja a ferramenta, ChatGPT, qualquer coisa está acessível a nós. Mas o que nós estamos fazendo com aquilo que nós temos? Então, eu vou começar com uma provocação. E ela começa no âmbito pessoal. Porque vocês estão aqui. Eu estou aqui porque o Emanuel se identificou comigo e ele entendeu que eu tinha algo a agregar para vocês. Mas porque vocês estão aqui na Pacheco e Reis. O que vocês têm a agregar? O que vocês estão fazendo para não serem pessoas comuns? Só mais uma pessoa compondo o time. Porque certamente, pelo que eu conheço do Emanuel e pelo que ele fala do Pedro, então eu conheço o Pedro através do Emanuel, certamente pessoas comuns que não querem crescer, que não querem se desafiar, não vão sobreviver na Pacheco e Reis por muito tempo. Porque é um ambiente onde sim, há pressão, mas há uma pressão para o crescimento, para o desenvolvimento, para uma entrega de excelência. Então por que vocês estão aqui? Estar na Pacheco e Reis está alinhado com os objetivos pessoais de vocês, com quem vocês querem se tornar? E isso leva à ambição profissional, aonde vocês querem chegar. Um dia o Emanuel, ele se inconformou com a vida que ele tinha quando ele era novo e ele disse para si mesmo, eu quero viver algo diferente. Eu quero alcançar o que ninguém do meu meio alcançou. E ele alinhou objetivos pessoais com a ambição profissional dele. E ele tomou decisões ao longo da caminhada para que ele chegasse onde ele está. E eu acredito que com Pedro é a mesma coisa. E certamente com vocês. Mas eu quero estimular para que vocês façam isso de maneira mais consciente. E eu quero trazer uma reflexão sobre o essencialismo. Por quê? Se vocês, no processo de se desenvolver, não focarem naquilo que realmente importa, vocês serão sempre seduzidos a tomar decisões empolgadas. Mas as coisas mais importantes, as coisas mais duradouras e mais relevantes na nossa vida normalmente não vêm de decisões empolgadas. Elas vêm de decisões chatas, mas repetitivas, com um único foco. Então não adianta vocês terem motivações pessoais fortes, ambições grandes, se na prática vocês não forem essenciais. Como o Pedro, eu ouvi os últimos minutos da reunião, ele falou algo que é uma aplicação desse conceito. Ele entendeu que ele precisava se dedicar a uma área, mas ele também precisava treinar uma pessoa para ficar lá. Então essa pessoa seria dedicada àquela área e ele se dedicaria a outra. Sim, em determinados momentos da vida a gente vai fazer um monte de coisa. E aí eu dou exemplo de algumas pessoas que eu atuo na consultoria profissional, em que sim, as pessoas elas são empreendedoras, elas têm um negócio, mas ainda é um eu-gócio, né? Uma eu-presa. Tudo gira em torno dela. Mas como que a gente faz? A gente separa blocos de horário para que ela seja determinada função. Então, em um momento da semana, ela vai ser o administrativo financeiro. E naquele período de tempo, naquele bloco de 2 horas, ela tem que concentrar todas as tarefas contábeis, financeiras e administrativas dela. Porque ela tem que fazer o papel de todos os funcionários. Só que se ela tentar fazer tudo ao mesmo tempo, ela não vai fazer nada direito. E ela não vai ter noção das competências que ela vai precisar em um funcionário quando ela precisar escolher alguém. Porque ela faz tudo misturado. Ela mistura um atendimento enquanto ela está lançando uma nota fiscal, aí ela vai e quer pesquisar um negócio, aí enquanto isso ela está abrindo o Instagram, ela não faz a mínima ideia. Ela vai contratar um funcionário que faz igual ela, que também responde o WhatsApp pessoal, que também está acessando o Instagram enquanto está emitindo a nota fiscal, aí emite a nota fiscal errada, porque ela não aprendeu a focar. E aí a gente avança para decisões, porque o essencialismo ele nos ensina a tomar decisões melhores. Quando a gente tem clareza pessoal, clareza profissional e a gente foca no que realmente importa, a gente está preparado para falar de decisões. Por quê? Decisões é essencialmente isso daqui. Temos vários caminhos possíveis, mas a gente precisa sair do ponto A e chegar no ponto B no melhor caminho possível. Se vocês têm uma ambição, tenham clareza sobre ela.
porque todos os dias vocês vão ter que escolher um nó que vai levar vocês para longe ou para mais perto de onde vocês estão indo. E isso acontece, dando o exemplo do Pedro, quando ele entende que como gestor ele precisa sair daquela operação. Ele toma uma decisão: hoje eu começo a treinar alguém. No dia seguinte, ele vai ter que sustentar aquele caminho que ele escolheu. Ele vai ter que tomar a próxima decisão. Não basta eu delegar, eu tenho que treinar. E eu tenho que treinar 1 dia, 2 dias, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Para ele virar e falar assim: deu tudo certo, eu tenho uma sucessora aonde antes eu era o especialista. Agora eu posso me tornar mais gestor. E aí eu começo trazendo a primeira reflexão sobre decisões. Pague o preço. Decisão é abrir mão de tudo por causa de uma escolha. E o tempo todo nós fazemos isso. Quem de vocês tem um relacionamento? De namorando para frente. Beleza. Quando você escolhe estar com uma pessoa, você abre mão de todas as outras. E se você escolhe se casar com essa pessoa, a intenção de um casamento é que ele dure a vida toda. Então você escolheu para todos os anos da sua vida, que você ainda não sabe como vai ser, pelos próximos 30, 40, 60 anos da sua vida, estar com apenas uma pessoa. E não com qualquer outra que o mundo poderia oferecer. Da mesma forma na nossa carreira, vocês escolheram ser advogados e eu escolhi ser psicólogo. Nós escolhemos caminhos diferentes que nos dão oportunidades diferentes. Se eu precisar de um advogado, eu vou contar com o time de vocês. Se vocês precisarem de aconselhamento profissional, vocês vão poder contar comigo. Isso é fruto das nossas decisões. Se eu não tivesse me dedicado a cumprir as minhas matérias, eu não estaria aqui, nem vocês estariam aí. E isso parece muito conceitual, mas a prática disso, ela é brutal, porque os pequenos tijolinhos das nossas decisões diárias, eles destroem ou constroem tudo aquilo que a gente sonha. A Vitória, né? A Vitória falou que sonhou com o escritório aqui. Show de bola. Isso é um sonho. Pode se tornar uma ambição se ela continuar cultivando. Mas são as ações de todos que vão fazer com que isso se materialize. E aí eu vou dar um exemplo de como que isso começa. Quem aqui sabe o que é essa imagem? Parabéns para o amigo ali que acertou. Esse aqui é o Roblox. O Roblox é tipo um Minecraft, só que com a possibilidade de criar vários jogos diferentes lá dentro. Por que eu estou falando? Por que eu vou falar de Roblox com vocês? Porque eu tenho um filho de 10 anos e desde pequenininho eu treino ele a ter um pensamento responsável com o dinheiro e com o trabalho. Então, quando eu comecei a liberar o celular para ele, eu priorizei jogos offline que não tinha anúncio, que não tinha roleta de prêmios, que não tinha que ficar assistindo para ganhar ou girando para ganhar. Era só o jogo, as missões e o que ele poderia fazer ali dentro. E aí, eu comecei a treinar ele a pensar: você quer algo, trabalhe para conquistar isso. Aí ele chegava: olha pai, eu quero comprar essa caminhonete aqui, ela é maior, ela é mais rápida, ela é mais isso e mais aquilo. Aí eu: quanto que ela custa? Ah, custa 30 mil. Pode comprar? Eu falei: quanto que você tem? Ah, eu tenho 10 mil. Eu falei: então não pode comprar. Ah, não pai, por quê? Porque você não tem dinheiro. O que você pode fazer? Ah, tem uma missão aqui que me dá 1.500 cada vez que eu faço ela. Eu falei: então você vai fazer ela 20 vezes. Vai, conta. Aí ele ia e ficava lá. Fez 5 vezes. Já tá bom? Quanto que você tem de dinheiro? Provocação. Não adianta eu só falar sim, não, faça isso ou faça aquilo. Provocação. Ele: não deu ainda. Então continua fazendo. E aí ele chegava nos 30 mil: posso comprar? Não. Mas eu já tenho dinheiro. Mas se você comprar, você vai ficar sem dinheiro. Não fique sem dinheiro. Junte 40 mil. Aí ele ficava emburrado e juntava os 40 mil. E agora, pode comprar? Agora você pode. Porque você trabalhou, entendeu o preço que você teve que pagar para ter esse dinheiro. E aí você refletiu durante esse tempo todo se valia a pena realmente comprar essa caminhonete. E eu faço isso com ele desde que ele tinha uns 4, 5 anos. E aí eu vou dar o exemplo do Roblox, porque é o jogo que hoje ele está mais
envolvido e é um jogo de pescaria. E aí ele começou o jogo já com a mentalidade de onde eu posso chegar. Aí ele já descobriu que o Megalodon, que é esse tubarão aqui, era um peixe lendário que tinha dentro do jogo, um dos mais difíceis de pegar. Então ele já começou o jogo com a meta ambiciosa. Eu quero capturar o peixe mais difícil. Beleza, ele foi, viu alguns tutoriais. Para capturar esse peixe ele precisaria de uma vara de pesca de mais ou menos 750 mil moedas do jogo. Aí ele já começou com uma meta ambiciosa. Eu preciso pegar o peixe mais difícil e para isso eu preciso de uma das varas mais caras. E aí ele foi trilhando o caminho dele, pesquisando e fazendo comparações. Ele, não, essa vara aqui vai me dar mais isso, mas não vai me dar aquilo, então não vou comprar ela. Ou seja, ele já está orientado aos objetivos dele. Ele não gasta dinheiro com skin, não gasta dinheiro com coisas superficiais, ele está sempre focado no objetivo dele. E sempre ponderando, vale a pena comprar essa vara ou não? E aí ele encontrou uma vara de pesca de 20 mil, que é muito mais barato do que as outras, mas ele fez uma missão super secreta para achar a vara. Ele conta toda a história para mim, de toda a estratégia que ele montou para achar. Ele achou essa vara de 20 mil, que quase ninguém tem, e ela é tão boa quanto uma de 300. Então no começo do jogo, ele já largou na frente. Por quê? Ele não se contentou em ser uma pessoa comum. Ele pesquisou, ele procurou conselhos e ele encontrou uma solução fora da curva. Com isso, ele acelerou o jogo dele. Então ele cresceu muito rápido, ele já comprou a vara de 750 mil, já capturou uns 5 desse, porque é um evento especial, e agora ele já está falando assim, pai, quando eu terminar e zerar, pegar o último peixe do jogo, eu quero um jogo que seja mais desafiador para mim. E aí, ao mesmo tempo que ele tem buscado jogos mais desafiadores com essa consciência, eu já estou começando a introduzir ele ao trabalho real. Já está com 10, ele já pode começar a ter os primeiros insights profissionais dele. E aí ele tem aprendido sobre design e edição de vídeo com a minha sogra. Por quê? Não há problema algum em treinar ele para a vida real, muito pelo contrário. É o melhor que eu posso fazer por ele. E o mesmo vale para vocês. Ele já está fazendo isso no dia a dia dele. Ele sabe que as horas de jogo dele são limitadas. Então, se ele não tomar boas decisões, ele vai demorar muito para alcançar os objetivos dele, porque eu vou tirar o celular na hora combinada. Então, ele só tem aquele período de tempo. Ou ele faz o melhor trabalho que ele pode naquele período de tempo, ou ele não vai conseguir as recompensas que ele quer. O mesmo vale para vocês. Vocês podem virar e falar, não, eu vou trabalhar 18 horas por dia. Tudo bem, ainda assim vocês só vão ter 18 horas por dia. Não existe dia de 48 horas. Vocês só têm as horas que vocês têm. A vida é limitada. Se vocês não tomam boas decisões, vocês nunca vão capturar o megalodon de vocês. O peixe raro da vida de vocês. E aí, isso nos leva ao seguinte aprendizado. Coragem para arriscar, mas humildade para aprender. Para que ele pudesse chegar nesse objetivo ambicioso e vocês, no objetivo ambicioso de vocês, é necessário que vocês sim sejam ousados. Que vocês não entrem no jogo que vocês vão entrar pensando assim, eu quero pegar uma sardinha. Não, não queiram pegar a sardinha. Entendam que ela pode ser parte do processo. Mas busquem o grande peixe, o maior que vocês puderem pegar. Só que, assim como o Miguelzinho fez, ele parou para aprender, ele parou para pesquisar. Entender qual era o melhor peixe, qual era a melhor vara e qual era o melhor caminho. Vocês têm mentores, vocês têm no mínimo o Emanuel e o Pedro para orientar vocês. Busquem eles, e eu vou falar um pouco mais disso depois. Mas não se contentem com o conhecimento que vocês têm. Além dos mentores, se qualifiquem, busquem cursos, participem de eventos, invistam dinheiro e tempo para se aperfeiçoar. Senão, é inevitável que vocês fiquem para trás, que vocês se tornem comuns. Tem uma frase que eu vejo de vez em quando o Emanuel postar, que eu gostei muito, que é sobre aluguel. Quem sabe de que frase que eu estou falando? Quem souber vai ter que citar, hein? É isso aí. O sucesso, ele é alugado. E esse aluguel vence todo dia. O dia que vocês desistem é um dia a menos na trajetória de vocês.
E é extremamente importante que vocês cultivem, de fato, uma mentalidade de autogestão, de autocobrança, sem se afogar nela. Mas é extremamente importante que ninguém, além de vocês, sejam mais interessados na vida de vocês. Vocês não podem esperar nem que o cônjuge seja mais interessado no desenvolvimento de vocês do que vocês mesmos. Vocês precisam ser os mais interessados. E aí entra naquilo que eu falei. É ousado, é ambicioso, tem coragem? Ótimo. Sente para aprender. Quem aqui conhece esse filme? Não, volta ali, eu não tirei foto. Eu apertei errado. Quem conhece esse filme? Coach Carter. É um ótimo filme para vocês assistirem. É um professor, é um treinador de basquete que vai para uma das piores e mais violentas escolas da cidade. Mas é uma escola onde ele estudou quando ele era jovem e na época era uma boa escola. E ele tem a missão de pegar um time de delinquentes e levar eles ao campeonato. E ele passa poucas e boas com os meninos, mas ele dá a eles propósito, identidade, motivação e muita correção. Ele não deixa de corrigir eles todas as vezes que eles precisam. Porque a correção nos disciplina, a correção nos torna mais dignos. Então, quando vocês forem corrigidos, escutem. Certamente há um motivo para isso. Eu busco sempre pessoas para me corrigir. Mesmo que hoje eu não tenha chefe, eu tenho os meus amigos e parceiros estratégicos aonde eu sempre vou para que eu seja corrigido por alguém. É alguém que é especialista em determinada área. Eu falo o que eu estou fazendo e eu falo, me dê feedback, corrija o que eu fiz. De coisas simples a coisas complexas. Corrija o meu comportamento, corrija a minha visão. Eu quero melhorar. Busquem sempre isso. Busquem sempre nas pessoas que já estão perto de vocês. Queiram ser corrigidos. Isso vai fazer toda a diferença de um profissional maduro e de uma pessoa madura. Isso nos leva para as nossas ações. A partir do momento que a gente tem a base de uma boa mentalidade, que tem um bom objetivo definido, que está com um comportamento diário, a gente vai ter ações que vão materializar isso. A gente começa com visão. Eu pego algo muito básico da administração e eu trago para a vida real, por quê? Para a vida comum, para a vida de uma pessoa, porque serve perfeitamente. Visão é onde você quer chegar. Vocês já sabem onde vocês querem chegar daqui 3 anos? Quem de vocês já tem minimamente esboçado? Pode ser um esboço. Quem aqui já sabe? Tá. Eu vou pedir voluntariamente para 2 pessoas que não sejam o Emanuel e o Pedro para falar. Do grupinho que levantou a mão. Não tem certo ou errado. Vamos lá. Aponta uma pessoa que levantou a mão que eu vou contar. Pode ser você. Eu vou. Eu tenho uns esboços, tanto pessoais quanto profissionais, mas profissionais, eu me voltei muito para a área de contratos, então hoje eu faço especializações em contratos. Legal. E é um caminho que eu quero chegar, me especializar mais em contratos. Contratos de negócios diferentes, né? Uhum. Não só os que a gente lida hoje, mas coisas mais voltadas para empresas. E questões pessoais também, mas tem o meu esboço lá. Ainda tem muito para aperfeiçoar, mas Joia. tem um norte. Perfeito, você disse a palavra certa. Para que serve a visão? Para você ter um norte. É importante que ela seja clara, mas não necessariamente específica. São coisas distintas. Você tem a clareza de que você quer se especializar na área de contratos, mas você ainda não sabe especificamente aonde você vai estar, quanto você vai estar ganhando, quem serão os seus clientes daqui 3 anos. Mas você tem clareza. É para lá que eu vou. Norte não é o Waze. Norte é bússola, é direção. Isso é o suficiente para uma visão. Quem mais? Alguma das 3 de trás aí? Eu também não. Vocês levantaram a mão, não levantaram? Você levantou a mão. Pode. Questionando. Vai lá. Pode falar. 3 anos eu me vejo como sócia do escritório, na parte profissional. Me vejo como sócia do escritório, à frente de um setor de saúde, que hoje a gente não tem um setor solidificado, né? Uhum. Mas vejo à frente desse setor, que espero que ele exista e que ele tenha muito sucesso.
E também me vejo muito à frente do setor empresarial, que é algo que eu não me vejo saindo. no Legal. momento. E me vejo muito mais gerenciando pessoas do que no operacional, que é o que eu mais faço. Muito bom. De novo, clareza. O esboço já tem inclusive algumas linhas do que ela quer alcançar. Mas é o dia a dia que vai fazer com que ela aperfeiçoe esse desenho. Eu recomendo que todos vocês façam isso por escrito. Tenham um norte. Lembrando que esse norte, como uma bússola, ele pode ser ajustado ao longo do tempo, desde que esse norte não vire um sul. A não ser que haja um motivo claro e óbvio para isso acontecer. Mas evitem ficar fazendo transições muito grandes. Senão, daqui 20 anos vocês não vão ter construído nada. Eu vou dar um exemplo que eu aprendi trabalhando dentro do mercado imobiliário, dentro do mercado de construção, em corporação. Nós fazemos planejamento por fases, ou seja, nós sabemos o prazo máximo que nós temos para entrega, o prazo desejado e o prazo campeão, que é extremamente difícil, quase impossível de conseguir, principalmente aqui no Brasil. Mas nós olhamos para isso e nós planejamos as nossas ações de maneira faseada. Quanto mais próximo, mais detalhado. Quanto mais distante, menos detalhado. Porque esse detalhamento posterior, ele é fruto do que a gente vai viver hoje, amanhã, nesse semestre, nesse ano. E assim, uma obra que levaria 4 anos, ela é planejada conforme nós vamos andando. Então, vocês podem ter pouco detalhe sobre esses 3 anos, mas vocês têm que ter muito detalhe sobre essa semana, mais ainda sobre o dia de hoje, razoavelmente sobre esse semestre e uma missão, uma clareza estratégica para o ano. Tá? Então, a gente vai reduzindo o nível de detalhe conforme a gente está distante e aumentando conforme a gente está próximo. E aí, a gente entra na missão, que seria o quê? Objetivos claros, mensuráveis e com prazos. A visão, ela vai dar essa clareza inicial, todos os objetivos têm que estar dentro dessa clareza. Se você quer a área de contratos, todos os seus objetivos têm que ter a clareza de estar relacionados com contratos. Mas, além disso, ele tem que ser mensurável e ele tem que ter prazo. Então, você pode colocar, por exemplo, 4 grandes objetivos para esse ano. 1 pode ser concluir a especialização. 2 pode ser participar de um evento na sua área que seja muito relevante, que vai te permitir abrir a mente, conectar com pessoas. O 3º pode ser desenvolver um projeto aqui dentro relacionado a isso. E o 4º pode ser desenvolver um grupo de estudos, por exemplo, com a própria equipe. Um projeto de trabalho e um projeto de aperfeiçoamento. Você estabeleceu objetivos claros e coloca prazos para eles acontecerem. Exemplos. E aqui eu não estou falando de tarefas diárias, que é o que vocês vão colocar no ClickUp. Aqui ainda é a parte de estratégia, onde vocês estão construindo a mentalidade de autogestão. Eu sei o que eu estou fazendo da minha vida, eu sei para onde eu vou, eu sei o que eu estou construindo todos os dias. E por que isso daqui é importante? Além de ser mensurável, eu saber se eu fiz ou se eu não fiz. Se você não coloca prazo, tem grande chance daquilo nunca acontecer. E aí eu vou contar algo que talvez só os dois gostem, ou não, vai depender do nível de ambição. Mas quanto mais apertado o prazo, quanto mais difícil, mais chance ele tem de ser cumprido. Sinto dizer para vocês, mas isso é muito real. Desde a época em que eu atendi as pessoas no consultório, até trabalhando em equipes e trabalhando numa incorporadora grande, essa é a realidade. Prazos apertados, com gestão, são os que mais são cumpridos. Então, se você acha que pode ser feito em 2 semanas, se desafie, coloque no máximo 1 semana e meia, mas tente fazer em 1 semana. Por quê? É muito fácil para a nossa mente se distrair com outras coisas. É muito fácil, quando não tem pressão, a gente ceder a uma distração, a uma conversa sem propósito, a uma saída que não vai agregar em nada. Você não precisava daquele dinheiro, você não precisava daquele momento, mas você está com os prazos folgados. Então eu posso preencher meu tempo com outras coisas. Mas quando você tem muita clareza de onde você quer chegar e você condensa os seus prazos, você começa a, de fato, praticar o essencialismo. A sua agenda, ela passa a ser cheia só com aquilo que importa. Você começa, como o Miguelzinho, ponderar, será que vale a pena eu comprar isso ou não? Vai me fazer, com o tempo curto que eu tenho,
chegar no meu grande peixe, chegar no meu objetivo lendário ou não? Não vai. Então eu não vou perder tempo com isso. Então eu não vou comprar isso. Eu não vou sair para fazer tal coisa. Porque vocês têm clareza, objetivos mensuráveis e prazos apertados. Se desafiem, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. É inevitável que alguns objetivos e prazos acabem estourando, mas certamente o nível de entrega de vocês vai compensar. Porque coisas que vocês fariam em 6 meses, vocês vão começar a fazer em 4, vão começar a fazer em 3. Entendem? Então, se vocês querem emagrecer 10 quilos em um ano, por que não fazer isso em 6 meses? Se vocês querem crescer 10 quilos em um ano, por que não em 6 meses? Vai exigir mais dedicação, mas esse comprometimento vai fazer com que a lei de Darwin aconteça na vida de vocês. Seleção natural. Tudo aquilo que não for prioridade, tudo aquilo que não for relevante, vai ser canibalizado por aquilo que realmente importa. E é muito melhor viver assim. Por último, dentro da parte de estratégia, valores. O que são? Na prática, são princípios que vão ser esses guias da nossa estrada. Vão impedir que a gente saia para o acostamento, que a gente pegue caminhos errados, que a gente faça as coisas de uma maneira que não deveria ser feita. Então, valores precisam ser muito reais. Esse é um ponto importante. Vou dar um exemplo pessoal. Lá na nossa casa, nós temos 3 valores que norteiam todas as nossas grandes decisões e nos ajudam nas nossas pequenas decisões. O primeiro deles é a verdade. Toda a construção da nossa família, ela se baseia no que é verdade para nós, nos nossos princípios de fé, nos nossos princípios morais. Tudo passa pela verdade. A transparência, o diálogo, como nós nos relacionamos, aquilo que frustra o Miguel quando eu chamo a atenção dele, ele fala comigo. Aquilo que eu entendo que eu preciso corrigir ele, eu falo com ele. Se ele acha que eu me excedi ou que eu faltei em algo, ele me corrige também. Então vamos dar um exemplo. Às vezes eu acabo ficando até mais tarde para compensar e fazer trabalho extra. Aí ele tá na hora de deitar, eu coloco ele para dormir e ele fala: até que hora que você vai ficar acordado? Fala: até a hora que for preciso. Ele: não é esse o nosso combinado. Você não pode ficar acordado depois da meia-noite, você precisa descansar. Aí eu: sim senhor, capitão. Sim senhor. E eu busco respeitar. Entende? Porque senão eu não dou exemplo. Deu meia-noite, o problema é meu. O meu prazo acabou. O meu celular, o meu joguinho vai ter que ser desligado. Entende? Verdade. Segundo, compaixão. Por quê? Nós somos uma família, nós somos humanos, nós falhamos. Viver baseado na verdade tem um preço alto. A exposição, não pode ter mentira. A verdade muitas vezes ela corrige em nós coisas que a gente não queria corrigir. Então tem um preço alto viver baseado na verdade, na transparência, na sinceridade. Custa algo emocionalmente. Claro que traz frutos, mas se não houver compaixão, a gente pode morrer no processo. A verdade sem compaixão, ela pode nos matar. Pode matar uma família, pode matar uma relação de um pai com um filho. Se eu só corrijo ele e falo o que ele fez de errado, mas eu não tenho compaixão para entender que ele é uma criança, ou para eu entender a minha esposa num momento em que ela está emocionalmente envolvida, desgastada com uma situação, não adianta eu simplesmente chegar e corrigir e dar um feedback. Eu preciso acolher primeiro. E o mesmo deles comigo. Se eu sei que eu tenho um prazo ultra importante para cumprir, naquele dia eu vou precisar me sacrificar e ficar até as 3 da manhã. Eu vou ter que abrir mão de outra coisa. E eles vão ter que ter a compaixão de entender que é pelo bem da família, naquele momento. E eu não vou precisar da cobrança naquele momento, eu vou precisar do apoio. Você vai conseguir, vai dar certo, vai cumprir o prazo. Se precisar, a gente está aqui. Então a compaixão, ela dá sangue para que a verdade seja vivida. E a gente não morra no processo. Para que a gente apoie, dê suporte. Quando eu vejo que a Vanessa está sobrecarregada, a compaixão vai fazer com que eu sirva ela, que eu cuide dela e dê a ela gás para que ela cumpra os prazos desafiadores dela. E o mesmo vale para vocês na vida de vocês. Encontrem valores que vão, de fato, definir a conduta de vocês. E o nosso último valor é o zelo. Por quê? O zelo
faz com que nós, de fato, sejamos comprometidos e responsáveis com aquilo que a gente acredita, com os objetivos da nossa família, com os objetivos profissionais, meu e da Vanessa, com os objetivos pessoais que o Miguel já tem. O zelo faz com que, de fato, a gente decida viver a verdade todos os dias, viver a compaixão todos os dias, viver momentos de lazer todos os dias, mesmo que seja mínimo. A gente não abre mão de ter pelo menos um pequeno momento de lazer, que seja tomar café da manhã juntos. Momentos de conexão real, para que a gente não se esqueça do porquê que a gente está junto. O zelo, ele faz com que a gente, de fato, cumpra os nossos combinados. Então, esses são os 3 valores que hoje nós definimos como sendo a base. E todas as nossas decisões, elas passam por isso. Elas passam por esse filtro, além dos nossos objetivos familiares para esse ano, a nossa visão estratégica para esse ano. E aí eu quero trazer um passo a passo para vocês, que é um pouco do que eu faço dentro das minhas consultorias profissionais. Primeiro ponto, diagnóstico. Como eu disse, a estratégia ela representa apenas 10% do processo, mas ela define a qualidade de todo o processo. Como que vocês, na sua vida pessoal, vão fazer isso? Isso vale para a vida profissional também. Vocês vão diagnosticar o estado atual de vocês. Você quer ir para a área de contratos. O quanto você sabe de contratos. O quanto você precisa aprender sobre contratos. Qual que é o nível de demanda que você tem e de habilidade que você precisa para hoje. Então, pegando esse exemplo, não adianta você hoje querer fazer um doutorado em contratos, não é necessário. Às vezes uma especialização é o suficiente. Atende à sua realidade. Saiba quais são os pontos fortes e fracos. Esse é um ponto muito interessante. A maioria das pessoas fala que quer desenvolver um monte de coisas, mas na verdade a gente precisa desenvolver poucas. Poucos pontos fortes são o suficiente. Aceitem que vocês terão pontos fracos e aceitem que a maioria deles não vai interferir no objetivo de vocês. Porém, vocês hoje, pelo estímulo da rede social, pelo estímulo da convivência e da comparação, vão ser sempre expostos aos pontos fortes de outras pessoas. Mas vocês não podem se deixar levar por isso. E aí eu estava conversando com o Emanuel no último encontro que a gente teve, e a gente estava falando de objetivos pessoais e etc. E eu falei com ele sobre hoje eu entender que é um momento da minha vida em que eu vou começar a investir. Por quê? Eu investi o meu tempo e o meu dinheiro em crescimento pessoal, em oportunidades de trabalho, para que eu chegasse aonde eu estou. Só que eu entendo que agora é o momento em que eu preciso amadurecer a minha estrutura de vida. E hoje, como eu avancei, eu investi para acelerar, hoje eu entendo que não, eu preciso diminuir a velocidade e começar a ter estrutura. Porque eu já alcancei um nível de especialização que me garante isso. E aí eu fui buscar com ele... O pessoal aqui é evangelizado. É. Todo mundo conhece já. E eu fui buscar com ele orientação, porque eu entendi que ele era uma pessoa real, que tinha skin in the game, que de fato investia e não só falava de investimentos. Perdão. E eu falei com ele, como você me orienta a começar? Por quê? Eu sentei para aprender também. Eu reconheci que eu não preciso ser especialista em tudo, mas eu conheço uma pessoa que é muito mais especialista do que eu. E naquela área que para mim é um ponto fraco, nunca parei para estudar sobre investimentos, mas ele já. E ele foi e me assessorou. Ele me deu orientações e conselhos de como eu poderia começar. Praticando aquilo que eu falei para vocês. Tenho objetivos ambiciosos? Sim, então eu paro para ouvir as pessoas. Eu paro para aprender. Identificou os seus pontos fortes e fracos, você vai buscar encontrar o melhor caminho para os seus objetivos. Lembrando que muitas fraquezas não vão precisar ser resolvidas, desde que você tenha clareza de onde vocês querem chegar. Então, vou dar um exemplo. Eu conheço pouco de direito, mas vou só pegar de forma ilustrada. Para você não saber de direito da saúde, vai impactar muito na sua vida, no seu trabalho? Sim ou não? Impacta? Então fala uma área do direito que não vai impactar. Não tem problema. Deixa eu ver. Não, do direito todas as áreas impactam muito. Fala outra. Na área de contratos? Porque
puxaram alguma coisa. A área de contratos também puxa alguns contratos de saúde. Entendi. Algumas questões de saúde, entendeu? Criminal. Falou criminal, ok. Previdenciário. Previdenciário. Então você entender o mínimo, o conteúdo da faculdade de previdenciário vai afetar a sua vida em contratos? Não. Ok. Eu só quero dar esse exemplo porque na área de vocês, quanto mais vocês avançarem e se especializarem, menos vocês vão precisar saber de várias outras coisas. Até que vocês cheguem, por exemplo, no ponto dos dois, em que quando vocês fizerem a transição para gestão, o conhecimento de vocês terá que ser cada vez mais sobre pessoas e menos sobre qualquer outra coisa. Vai chegar um momento da vida em que se os dois só souberem sobre pessoas e esquecerem tudo sobre direito, eles poderão ser excelentes donos do maior escritório do Brasil. Por quê? Eles vão precisar de pessoas para saber de todo o resto. Então, vocês vão ter que aceitar o que hoje eu não preciso saber, o que hoje não vai fazer diferença na minha vida. Qual curso é muito legal, é muito interessante, mas não vai resolver nada. Vocês têm que ter clareza disso. Porque o plano prático, ele vai ser construído em cima disso. Dessa humildade de aceitar as 99 fraquezas que vocês vão ter e a uma fortaleza que vocês vão construir. Então, o plano tático é pegar essa estratégia, esses objetivos e colocar dentro de um cronograma. Lembrando, quanto mais distante, menos detalhado. Quanto mais próximo, mais detalhado. Aqui vocês vão começar a construir talvez um ClickUp do mês, do trimestre, da semana. Aqui vocês vão ter os seus objetivos transformados em tarefas. E todas as tarefas, elas têm que estar subordinadas a um objetivo. Não adianta fazer tarefas que não resolvem nada. Prazos apertados fazem com que a gente seja muito criterioso. Essa tarefa realmente ajuda ou eu estou fingindo que estou trabalhando? Eu estou gastando tempo arrumando a pasta do Drive e isso não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Aí gasta 3 horas arrumando a pasta do Drive para no fim não ter feito o contrato que precisava, não ter feito a reunião com um cliente da área da saúde que precisava, ter feito uma petição ou algo do tipo. Então, não arrumem a pasta do Drive se isso de fato não for resolver o problema. Não peguem tarefas para fazer que de fato não estejam alinhadas com o objetivo pessoal. E aí isso vale tanto para a vida pessoal, mas o foco maior aqui é o profissional. Só que tudo isso vale para a vida pessoal também. Seja familiar, saúde, vale para qualquer área. Lembrando que o tático é 20% do processo. Você entendeu, você organizou e agora a parte mais importante de todas, que inclusive, em muitos casos, ela vence as anteriores, é a execução. E aqui eu chamo de autogestão porque não é só fazer de maneira desenfreada, não é um touro solto quebrando a cerca. É autogestão, é você governar o tempo, priorizar o que importa e executar com clareza e foco. Isso sim é autogestão, é uma execução inteligente. E pessoas que têm uma execução muito boa, elas vencem pessoas muito estratégicas. Não adianta ter ótimas ideias, planos maravilhosos, ambiciosos, se não forem colocados em prática. As tarefas do ClickUp, elas existem por um motivo, para que na vida real elas sejam executadas. Não adianta colocar 20 tarefas inúteis no ClickUp. Basta que você coloque 3, mas serão tarefas matadoras para a semana de vocês. Aí vocês vão dar 3 checks e vão ter feito o melhor trabalho possível. Então, essa daqui é a parte mais difícil, porque é que vocês vão ter que fazer das 5 da manhã até as 9 da noite, da hora que vocês acordam até a hora que vocês vão dormir. Vocês vão ter que sentar para trabalhar e de 20 em 20 minutos, de 30 em 30 minutos se perguntar: o que eu fiz nesses últimos minutos? Eu posso continuar fazendo isso nos próximos 20 minutos? Sim. Então, muito provavelmente, você está fazendo uma boa gestão do tempo. E para pessoas que têm muita dificuldade nisso, eu coloco um timer. Eu sugiro para que a pessoa faça um timer de 5 minutos. Pessoas que têm um histórico de desatenção, de distração, de improdutividade, de 5 em 5 minutos,
ela tem que revisar o que ela está fazendo. No começo parece loucura, mas ela percebe o quanto que de 5 em 5 minutos ela se distrai. E ela fez 1 minuto de tarefa, 4 minutos de procrastinação e distração. Se eu colocasse um timer maior, ela ia perder ainda mais tempo. Lógico que não é o ideal, ficar de 5 em 5 minutos parando, mas para quem está com dificuldade, é pegar na mãozinha e vamos lá, vamos começar. Aí você vai aumentando, né? Você pode usar Pomodoro, o que você quiser. O importante é, qualquer técnica, qualquer ferramenta, ela tem que servir a uma boa execução. Não adianta ter um bom ClickUp, bonito, todo configurado, se as pessoas não usam. Aí o papel do gestor é fazer o quê? Usem, 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 administrem seu tempo, cumpram as tarefas. É o que eles precisam fazer, puxar a orelha de vocês. Dar direção e puxar a orelha. Eu uso Pomodoro com frequência. Eu boto o timer no computador mesmo e é tipo assim, 40 minutos 100% focado naquilo. Mas depois tem o WhatsApp, depois tem gente atrás de mim, depois tem que ligar, fazer, etc. Mas funciona, porque é 40 minutos com tudo fechado, só que você precisa fazer na sua frente. Pegou aquele momento ótimo de produção que o seu cérebro te entrega, que é mais ou menos 40, 50 minutos, depois você alivia o cérebro com outra coisa, volta depois. Assim. Perfeito. E aí, dependendo dependendo da realidade do cliente, eu ajudo ele a programar um momento em que ele vai fazer todas as tarefas chatas. Uhum. Aí, por exemplo, tem que responder 500 WhatsApp, ligar para um monte de gente, você vai separar qual que é o seu pior horário do dia. O meu pior horário do dia é o final da tarde. De 3 a 5 é o horário que fisiologicamente eu tenho baixa produtividade. Meu organismo cai. Beleza. Faça todas as coisas chatas e insuportáveis nesse horário. Que você vai pegar o seu pior horário, que você já vai estar com raiva. E a raiva ela é a emoção que mais nos leva a agir. E você vai pegar e fazer tudo de chato, com muito ódio. Você vai pegar e vai fazer naquele horário. Estou aproveitando aqui a sua autoridade de palestrante e psicólogo para reiterar o que eu sempre falei aqui. Pessoal, aqui todo mundo é obrigado a fazer um planejamento semanal. Legal. Ou no final da sexta-feira, ou no início do segundo, ou no fim de semana. Ou no domingo. Domingo geralmente é o escolhido pela galera. Olha a semana inteira e pensa o que você vai fazer. Eu falo, gente, qual é o pior dia da semana para Chico Reis? Segunda-feira. Todo mundo lembra que o advogado existe. Então é nesse dia que você vai pegar as tarefas que são mecânicas. Você precisa gerar a guia de custas, precisa juntar uma bobeirinha no processo, fazer N coisas pequenas. Escolhe por isso na segunda-feira, porque você vai ser interrompido, seu planejamento vai ser frustrado e é melhor que isso aconteça com tarefas pequenas do que com tarefas grandes. Sim. Eu só estou aproveitando que você está falando e ratificando tudo que eu sempre Boa. falo. E assim, é muito importante que vocês sejam realistas e não coloquem um monte de tarefas para fazer, senão vai existir tempo. Aí é a questão do prazo. Não adianta falar que vai fazer, isso é uma coisa que eu aprendi sofrendo e depois fazendo outras pessoas sofrer. O prazo ele tem que ser sempre desafiador, mas tem que existir o feedback. Não vai cumprir o prazo, avisa no segundo posterior a você ter descoberto isso. Descobriu que não vou poder cumprir o prazo por qualquer razão que seja. Notifica a pessoa responsável e as pessoas envolvidas imediatamente e renegocia esse prazo. Para um novo prazo que seja desafiador, porém, seja realista. E da mesma forma, se vocês já sabem que no trabalho de vocês tem essas tarefas chatas, essas tarefas enjoadas, bloqueie um tempo na agenda para isso. Isso tem que ser uma tarefa no ClickUp. Tarefas chatas. Aí vocês dão um nome do que seriam essas tarefas chatas. Separa 40 minutos para ficar só imerso em resolver esses pepinos. Porque senão, eles vão tomar tempo de outras tarefas. Se vocês não se prepararem para o imprevisto vai despreparar vocês. E uma recomendação, que é algo que eu tenho experimentado há algum tempo e que tem sido muito bom e por conta disso eu tenho estudado cada vez mais e levado para as pessoas praticarem cada vez mais, que são os sprints. A minha primeira formação, meu primeiro trabalho, experiência profissional foi na área de tecnologia. E desenvolvimento ágil, metodologia ágil, Scrum e afins são muito comuns na área de desenvolvimento de software. E conforme eu fui trazendo isso também para outras áreas, eu esqueci durante um tempo, mas recentemente, de uns meses para cá, eu venho retomando e eu venho trabalhando muito com os sprints, que são o quê? Tiros curtos. Vocês vão definir, por exemplo, as tarefas da semana.
quais vão ser as grandes tarefas desafiadoras e mais importantes que vocês vão fazer essa semana. Tudo alinhado a um grande objetivo, mas façam tiros curtos. Vocês vão gastar 10% do tempo para planejar o todo, mas vocês vão entrar sempre com gás total em um foco, o foco da semana, o foco do meu dia. Se tudo der errado, menos uma coisa, qual vai ser essa coisa? Então o sprint ele vai permitir que vocês entreguem o máximo em pelo menos uma tarefa. E isso vai fazer com que a produtividade de vocês aumente, porque quanto mais vocês desenvolvem as tarefas grandes muito bem, vocês naturalmente vão ter motivação e desempenho para entregar as tarefas acessórias. Só que se vocês não fazem sprints, se vocês não definem um alvo claro e entregam tudo nele, é natural que vocês tratem todas as tarefas com um nível de prioridade e energia parecido. Aí uma tarefa grande, importante e exigente, ela é tratada com pouca prioridade, com pouca energia, perdão. E a tarefa que é boba, vocês colocam mais energia do que deveria. Aí uma tarefa de 60 minutos é pouco. A outra, 60 minutos, é muito. Então o sprint ajuda a definir a espinha dorsal daquela semana, a espinha dorsal do seu dia e o que você vai defender com unhas e dentes. Isso não pode dar errado, isso não pode atrasar. Todo o resto eu posso perder, menos isso. Então o sprint ele ajuda muito. Agora é um momento de troca. Eu quero que vocês participem, que vocês falem, que vocês aproveitem para trazer problemas de vocês, problemas reais, que igual o Pedro já trouxe um pouquinho, eu peguei 2 pessoas como exemplo aqui. Eu quero que vocês aproveitem para de fato perguntar. Ah, eu tenho dificuldade de focar em tarefa X. Ah, eu tenho tal dificuldade. Eu sou uma pessoa ansiosa. Ah, eu acho que eu tenho TDAH. Enfim, fiquem à vontade. Agora é o momento de vocês participarem e aproveitarem a minha presença aqui. Quem vai primeiro? Um de cada vez. Muito obrigado. Aqui, acho que a dificuldade é sempre gestão de tempo. Você fala de separar momentos do dia para ser o financeiro, para ser a pessoa que vai peticionar, para ser a pessoa que vai atender o cliente. Mas eu acho muito difícil conseguir fazer isso, porque o nosso dia a dia ele é imerso em eu tenho que fazer o prazo hoje, então eu preciso me dedicar àquele prazo. Só que o cliente também precisa do meu atendimento e às vezes o cliente não pode esperar. Então é imerso em fazer o prazo sendo interrompida por tarefas menores e conseguir voltar para o foco até terminar aquela tarefa. E eu não consegui, e às vezes ser interrompida pela equipe que precisa de mim, precisa de uma orientação, precisa de uma gestão. E eu não consigo separar meu dia em blocos, eu acho bem impossível. Tá, beleza. Quando você estava no ensino médio, se você fosse transportada do ensino médio com 17 anos para a realidade que você vive hoje, sem todo o processo que você passou, no dia 1º de agosto, você volta para o 2º semestre e você descobre que, na verdade, você avançou no tempo e você está hoje tendo que entregar tudo que você tem que entregar. Você conseguiria? Mas esses anos te permitiram chegar onde você está, certo? Vocês não vão da vida de uma hora para outra mudar a vida de vocês. Não vão. Mas vocês podem gradualmente mudar. Então o que eu sugiro? Como eu disse, se um pomodoro de 5 minutos é o máximo que uma pessoa consegue fazer e focar, comece com um pomodoro de 5 minutos. E o time blocking, né, o bloqueio de tempo que vocês vão fazer na agenda, pode ser de 15 minutos. Entende? Vocês não precisam colocar 1 hora. Ai meu Deus, eu não consigo focar por 1 hora. Mas por 5 minutos, por 10 minutos, por 15, é um começo. E vocês também podem fazer de uma maneira mais genérica, começando com blocos mais amplos. Como eu disse, vou pegar um exemplo aqui. Fazer apresentações. Eu separo, dependendo se eu sei que eu vou ter que preparar aulas ou apresentações, etc., eu separo um bloco maior de 2 ou 3 horas, onde eu vou ficar imerso nisso, mas não é um 100% imerso. Porque às vezes para uma apresentação, eu já fiz o roteiro, igual eu mandei para o Emanuel, o outline da apresentação para ele entender o que eu iria falar e para ele validar se fazia sentido ou não. Beleza, ele validou, eu já tinha separado o tempo só para escrever, mandei para ele, porque não adiantava eu começar a fazer uma apresentação, juntar imagens, se ele virasse e falasse, não é isso que eu quero, eu ia perder tempo. Separei um bloco só para escrever. Beleza.
Só que o bloco de montar a apresentação é o mais trabalhoso. Eu tenho que pesquisar a imagem, aí às vezes eu vou procurar uma imagem, eu não achei, eu gasto tempo procurando, ou eu decido, não, eu ignoro isso, vou fazer esse slide sem imagem e vida que segue, eu coloco imagem em outro slide. E nesse meio tempo pode ser que eu sofra algumas interrupções, mas eu estou sempre atendendo e voltando, atendendo e voltando. E aí eu dou um exemplo, eu vejo um áudio de uma pessoa, eu não tenho nenhum assunto crítico com essa pessoa, ela vai ficar me esperando. Por quê? A maioria das pessoas pode esperar. Essa é a realidade. O Emanuel falou algo na palestra dele que é muito real. Às vezes as pessoas só querem um oi. Vocês não precisam gastar 1 hora com elas ali. Vocês podem simplesmente responder: olá, Pedro, estamos cuidando do seu caso. Às 14 horas eu posso te ligar? Você não precisa responder na hora. Da mesma forma, às vezes o colega, ele também, ele chega para atrapalhar, quer alguma coisa de você, você vai virar e falar assim: ô Emanuel, você precisa disso exatamente agora? Se não, você pode esperar 20 minutos até eu terminar de elaborar a minha tarefa, o meu contrato aqui, senão eu vou perder a linha de raciocínio. Tá, eu espero 20 minutos. E com a prática, vocês naturalmente vão ter essa etiqueta de, tanto no nível pessoal com os clientes, quanto no nível interpessoal no trabalho, de entender que está todo mundo focado, cumprindo os seus objetivos, as suas tarefas, e vocês vão organizando gradualmente, entende? Porque se você vê um vídeo de alguém, sei lá, do Joel J, falando sobre produtividade, você vai se sentir massacrada pelo exemplo de vida que ele tem, mas que ele construiu ao longo de 30 anos, entende? Então, comece, pelo menos fazendo 1 ou 2 blocos no dia em que você vai zelar por eles. Pode ser o bloco da manhã, você chega aqui que horas? 9. Talvez zelar pelo bloco de 9 às 10 como sendo o resolvendo pepinos. Você vai ficar de 9 às 10 resolvendo todos os pepinos possíveis. E aí talvez você reserve um outro bloco do dia, foco total. Vamos supor, depois do almoço. Você volta do almoço, já tomou um café, aí você, de 1 às 2, foco total. Celular afastado, no modo não perturbe, fone de ouvido e cara de brava. Entendeu? Não converse comigo. Entendeu? Comece assim. Vai. Eu tenho uma dúvida. Como que você planeja seu tempo já considerando imprevistos? Você separa em blocos, né? Sim. Mas você sabe que imprevistos vão acontecendo na sua rotina. Você separa um tempo considerando possíveis imprevistos? Porque aqui a gente tem imprevisto todos os dias. Sim. E aí, como que você orienta a gente a planejar já pensando em imprevisto? Boa. Tem uma disciplina de planejamento que ela é a gestão de riscos. Inevitavelmente, ainda mais na profissão de vocês, é inevitável que isso aconteça. Se o imprevisto, na verdade, é uma rotina, preveja ele. E aí vocês têm que avaliar com sinceridade o quanto que é urgência. Porque algo pode ser extremamente importante, mas não ser urgente. Vou dar um exemplo. A minha esposa, ela é cirurgiã dentista bucomaxilo. Então, ela trata de todos os traumas da face. Então, quando ela está no hospital e ela está de plantão, tudo que chegar ali vai ser avaliado. É uma urgência? O cara caiu de moto, ele quebrou, fraturou a face, ele tem 16 horas de vida se não for operado. Isso é uma urgência. Para tudo e opera o cara. Porque se ele não for operado, ele vai morrer em 16 horas. Ponto. Não, chega uma pessoa que está com câncer. É extremamente importante, mas na maioria das vezes não é urgente. Ou seja, se o cara for atendido daqui 8 horas, daqui 4 horas ou agora, a diferença é mínima. Entende? Porque ele vai ter que ser avaliado, vai ter que ser feito um plano de tratamento para ele, aí ele vai fazer 60 sessões, 30 sessões de químio ou rádio, ele vai ser acompanhado durante um processo, ele também está correndo um risco de vida, mas não é urgente. E aí entra naquilo que eu falei. Certamente vocês recebem muitas questões que são de extrema importância, mas não são de urgência de horário. Então, se a pessoa manda mensagem às 9, ela quer a resposta 9h01. Mas vocês podem atender elas 9h01 e falar: eu te envio a resposta a 1, que é quando é o momento de resolver os pepinos. Entendeu? E é um processo de educação, no sentido de doutrinar mesmo o cliente de que vocês estão tomando conta de tudo, mas não é necessariamente no tempo dele. E para a maioria dos clientes vai resolver. Vai ter um ou outro que é extremamente inconveniente.
aí vocês vão ter que, de forma específica, lidar com um cara que é extremamente inconveniente. Pede ajuda para os dois que já têm mais experiência na área, mas na maioria das vezes as pessoas elas vão respeitar. Vou dar um exemplo pessoal. Mas aí os dois que estão há mais tempo vão poder virar e falar se funciona ou não. O Manuel tem poucos exemplos disso. Eu vou dar um exemplo recente. A gente tem uma cliente que eu vou falar pelo nome, só para a galera entender aqui. Chama Ana Cristina. Uma senhora que tem alguns problemas que a gente cuida. E os atendimentos, as conversas com ela é quase uma espiral, assim. Você sempre volta no mesmo lugar, sabe? Que eu não sei se ela não lembra, não sei se a memória já não tá boa, etc. Aí, semana passada, eu fiquei uns 3 dias para responder ela. Que ela mandou uma mensagem no grupo e mandou um arquivo, com dúvidas e considerações. Aí eu abri o arquivo e falei assim, é tudo que eu já conversei com ela. Aí eu não respondi. Aí no terceiro dia, ela virou e falou, estou aguardando uma resposta. Eu falei, estou ciente, vou te responder assim que possível. No outro dia eu respondi ela. Aí eu peguei o arquivo e respondi tudo que ela colocou. No mesmo dia que eu respondi, ela mandou um segundo arquivo com novas dúvidas e considerações. Eu nem respondi o segundo arquivo dela. Aí hoje ela mandou mensagem no WhatsApp do escritório querendo marcar um horário comigo. Aí o Neto mandou mensagem e falou assim, ela quer marcar um horário com você ainda essa semana. Eu falei, essa semana não. No mínimo semana que vem pode marcar qualquer dia com ela. Aí marcamos. Terça-feira eu já sei que vou conversar das mesmas coisas, dos mesmos assuntos. E dessa vez eu vou fazer uma ata e vou falar para ela que não volta nesses assuntos. E aí hoje ela mandou uma mensagem no grupo, falando que tinha marcado comigo às 11 da manhã na terça-feira. Eu falei, não vou responder o arquivo, ok? Vamos conversar sobre tudo na terça-feira. Se eu tivesse parado para responder todas as intervenções dela, eu estava até hoje conversando com ela sobre coisas que já foram conversadas. Aí, temos um exemplo maravilhoso. E esse é o ponto, sabe? É papel nosso doutrinar as pessoas, no caso dos nossos clientes. É papel de cada um de vocês doutrinar os clientes que vocês são responsáveis para que eles se adequem ao fluxo de trabalho de vocês. Porque certamente são poucas as coisas que precisam ser feitas nas próximas 4 horas. Por isso eu recomendo, agendem esse momento do dia em que vai ser o momento em que vocês vão tratar desses pepinos, dessas pessoas chatas. Então a mensagem que ela mandou às 9 não precisava ser respondida às 9, na maioria dos clientes. Não precisa ser. Desde que vocês só falem, estou cuidando de tudo, respondo você em tal horário, e vocês responderem a pessoa naquele horário, vocês vão passar muita credibilidade e confiança, que é o que eles mais precisam. Eles não precisam dar resposta, eles precisam dar confiança, se sentirem seguros. Eu estou sendo bem assessorado. Quem mais? Manda. Agora não é muito por uma questão profissional, mas acho que esbarra um pouco no profissional, mas da vida pessoal também. Beleza. Eu sou uma pessoa que é muito metódica, eu gosto de planejar a minha rotina e às vezes planejar para 2 semanas já direto. E eu gosto de colocar e fazer tudo que eu coloquei e planejei para fazer naquele dia. Uhum. E tem dias que realmente não consigo executar determinada tarefa, às vezes por cansaço, às vezes por mudança de planos em cima da hora. Então, eu queria entender você, às vezes, qual seria uma melhor maneira de realocar as tarefas que não foram possíveis de ser concluídas na semana nos demais dias. Por exemplo, às vezes separar um bloco de um final de semana ou separar um pouco de tempo de cada dia seguinte para colocar essa tarefa em dia, ou às vezes atrasar o dia inteiro para voltar para o dia. Boa. A prática, ela tem que levar à perfeição. Por quê? Né? A perfeição no sentido, estou usando a expressão, né? Conforme vocês praticam alguma coisa, vocês têm que se perguntar se aquilo está funcionando ou se não está funcionando. Se não está funcionando, vocês precisam de uma revisão. O que eu recomendo? Não planejem todos os horários da semana de vocês. Deixem esses blocos de emergência. Porque enquanto vocês não tiverem uma taxa de acerto muito alta do planejamento de vocês, vocês não podem garantir que todos os horários estejam ocupados. Entende? Por quê? Se você planeja todos os horários da sua semana com tarefa... Oi?
Eu ia falar isso. E gera frustração, né? Quando a Camila Sim. pontua, temos imprevistos todos os dias, imprevistos todos os dias se tornam previstos. Sim. Então, Uma forma de resolver talvez seja não ocupar todos os horários, por quê? Porque sabendo que haverão imprevistos, a gente pensar em como resolver. E Exato. gera frustração, né? Se você planeja tudo, aí você fica desesperado porque você não concluiu aquela tarefa, você começa a ficar frustrado e aí você acaba deixando realmente, deixar o horário. Então, aí te respondendo de forma específica. Primeiro, não coloque tarefas em todos os seus horários. Você precisa de ter horários de respiro, que são esses horários intermediários onde você vai resolver pepinos ou você vai revisar o que está acontecendo. Isso é extremamente importante, isso é tática. Entende? Então, por exemplo, terça à noite, terça no final do dia e quinta no final do dia. Você separa as últimas 2 horas ou a última hora do dia para você revisar se você está num ritmo bom ou se você vai precisar reajustar. Terça-feira no final do dia você já viu como foi os 2 primeiros dias da sua semana. Você já vai ter condição de olhar para os próximos 3 dias e ver. Deu ruim, deu bom. Se deu bom, continua. Quinta-feira à noite você vai revisar de novo para que a sua sexta-feira seja o melhor fechamento de semana possível. Entendeu? Se fala, poxa, terça-feira eu já me embananei todo. Você vai precisar reformular a sua semana com folga, porque senão você vai só acumular mais tarefas atrasadas. Aí é aquilo que eu falei. Não deu, recombina. Porque o prazo desafiador, ele tem que ser desafiador, mas realista. Não adianta falar que você vai crescer 10 quilos em um mês. É desafiador? Muito. Mas é possível? Não, então não resolve. Se desafiador para você, desafiador com resultado, é entregar 20 tarefas, então tente fazer primeiro as 20. Quando você bater a marca das 20 tarefas, aí você tenta fazer 21 ou 22. Não adianta colocar 40 e por causa da pressão, do estresse, da cobrança e do descontrole entregar 12. Entendeu? É melhor que todo mundo aqui seja coerente e os próprios gestores conheçam o potencial produtivo de vocês do que ficar no desgaste de prometer e não entregar, prometer e não entregar. Fala assim, olha, a real é que hoje eu entrego 16 tarefas na semana. Me ajuda a entregar com excelência essas 16? Sim, ajudo. Entregou as 16? Vamos tentar 18? Vamos tentar 18. Entende? É muito melhor para uma gestão de equipes, para que vocês, nas tarefas de vocês, consigam se sentir realizados, sabendo que foram ousados. E é muito bom para os gestores também, saber que a equipe está alinhada em promessa e entrega. Entendeu? Vai. Aqui no escritório a gente tem uma questão a gente tem uma questão em relação a barulho. Além de todas as questões que a Vitória trouxe, que a gente interrompia o tempo todo, cliente, por outras pessoas, a gente ainda tem isso, porque... Barulho? Barulho porque a gente tem salas grandes, que a gente trabalha todo mundo junto, então às vezes um ali tá fazendo, eu tô aqui tentando focar no meu bloco, aí tem um aqui fazendo uma reunião, aí aqui o outro tá numa ligação, aí o Emanuel tá chamando alguém no microfone, aí alguém entra na porta pra chamar a Camila, que trabalha do meu lado. E a gente trabalha dessa forma e não é assim a conversa, são coisas... Entendi, o ruído mesmo. Trabalho. Ruído. Então eu queria saber se você tem alguma orientação de como focar melhor nesse momento. Às vezes o Então. fone não resolve. A cara de bravo funciona. Quando eu chego com cara de bravo, ninguém fala. Ninguém mexe contigo, mas não isola o ruído, né? Não isola o ruído. Mas a cara de bravo da Camila, todo mundo sabe fazer lá. O fone do Pedro isola Então, o ruído. lógico que assim, vocês... Está disponível para quem quiser testar, inclusive. Eu acredito que vocês tenham um ambiente em que vocês consigam conversar e combinar as coisas. E nem todo mundo vai ter a cara de brava. Vocês podem colocar uma etiquetinha, igual aquelas etiquetinhas de não perturbe. Só me chama em casa de já tentou. Prédio É, pegando fogo. entendeu? Não, é sério, de vocês colocarem, às vezes, vou dar um exemplo, igual na churrascaria que tem aquele não por favor ou sim, de você só colocar em cima da sua mesa, tipo assim, ó, modo foco. Vou querer.
Entendeu? Então, e usem fone de ouvido. Não vou falar assim, Emanuel, ou Pedro, vai ter que trocar a estrutura, vai ter que gastar. Eu não vou falar com ele para fazer isso. Entendeu? O fone é baratinho, pô. Eu não vou falar para trocar a estrutura do escritório, mas o fone, ele resolve na maioria dos casos. Pode ser um fone, de fato, com um headphone, com um isolamento de ruído. Pode ser, dependendo, se vocês não gostam de headphone, pode ser um fonezinho normal. E aí você evitem colocar música, com voz. Coloca, nem que seja ruído branco. Uma clássica, coisas que de fato não tirem muita atenção de vocês. Eu já até compartilhei na playlist de música clássica. Aí, você já tem a playlist do Pedro, se não, qualquer ruído branco relacionado, só para realmente isolar o ruído, num fonezinho normal. É porque na verdade tira o foco. Quando você está com foco na petição de alguém fala, você tira o foco. Mas se você coloca um ruído branco, uma música de natureza, ou uma música que eu falo assim, os acordes são repetitivos. Isso, geralmente suaves e harmônicos. Harmônicos. O seu cérebro foca naquilo e pode chegar o Rodrigo abrindo a porta e Larissa, você está ouvindo aquilo ali, seu cérebro está focado naquilo, entendeu? Esse é o ponto. Então, assim, de fato, eu recomendo fone ou headphone. Recomendo também não sei se vocês imprimem, entendeu? Vocês faz qualquer coisa no Canva lá, redondinho. Sim, não. Deixa em cima da mesa e pronto. Então, também não vai ficar o dia inteiro com o não virado, né? Não dá. Não dá, né? Não resolve. Mas de... exatamente. Deixa a plaquinha lá. Sim, não. Ou vocês colocam foco disponível, qualquer coisa assim, que mesmo... Vai ter assim, não e não. Entendeu? Porque na hora vocês podem ficar o dia inteiro de fone, só que na hora que ele tiver com disponível, significa a hora que a pessoa pode chegar e te interromper naquele momento. Às vezes, combinados. A gente pode pensar também o bloco de resolver pepinos ser todo mundo no mesmo horário. Todo mundo junto também. Aí por exemplo, fica igual o telemarketing, né? Tá todo mundo com não sei o que, aquela gritaria. Às vezes, o meu Bom, pepino tem que funciona. resolver com o Pedro, ele resolve com o Manuel e todo mundo já tá no mesmo horário de resolver. Do caos? Todo mundo resolve junto. Isso não é uma ideia, não, hein? Tem uma hora por dia para resolver os, principalmente. Às vezes depois do almoço, né? Tipo, de umas duas, porque eu foco mais de manhã. Eu agradeço, eu acho que você pegou num ponto muito nevrálgico nosso, tanto é que você viu muita gente participando. E assim, a nossa profissão, cara, é uma profissão de... A nossa matéria-prima é problema. O que a gente ganha dinheiro aqui quando alguém tem um problema? Então, é algo que emocionalmente é difícil de lidar para nós. Por quê? Porque, assim, a menina que vai fazer um caso de saúde, ela tá, assim, se a mulher não for transferida, ela vai perder a perna. A outra vai fazer um contrato ali, que é o contrato da vida da pessoa. A outra vai fazer... Todo mundo aqui tem uma pica. É um negócio assim, ninguém aqui tem algo assim, não, vou fazer um negócio tranquilo. Não. E isso envolve emocionalmente algo muito pesado. E por isso a gestão do tempo para nós é algo muito delicado, sabe? Por isso que você tocou em algo e todo mundo foi aqui pedindo informações e dicas. Por quê? Porque isso é um gargalo nosso mesmo. É uma dor nossa. A estrutura hoje, a gente está cada vez maior. E aí uma pessoa dentro de uma sala falando interrompe outras, enfim. Então isso é bem legal mesmo. E assim, a gente já tentou muita coisa, sabe? Há 2 anos atrás, isso eu comecei falando isso na reunião hoje, era muito pior. Hoje é muito melhor, com mais pessoas. Mas esse é um desafio nosso muito grande, sabe, cara? E é muito legal você falar disso, por quê? Porque tem técnicas aí que eu vou testar. Vou colocar um não e um sim em cima da minha mesa, e aí abriu a porta, tem um não lá, já nem fala comigo. Não te interrompe e a pessoa também não perde tempo. Eu vou... Vocês têm o vermelhinho também na porta, que é legal. Mas o vermelho É um verde e um vermelho na porta. Vou fazer um negocinho, vai ser um cartãozinho, aí você vai ler. Aí se tiver não lá e o escritório explodir porque ninguém pode falar comigo, eu ponho a culpa em você. Pode pôr. Pode pôr. E assim, uma coisa que é interessante, né, o Emanuel, numa outra oportunidade, ele já tinha falado, né, sobre a profissão do advogado, ela ser uma profissão extremamente difícil, lidar com o problema. A grande questão é que qualquer ansiedade ou estresse tem uma causa. E uma coisa que eu aprendi na prática, principalmente na clínica, onde as pessoas também só procuram a terapia para falar de problemas, é que na maioria das vezes, falar sobre o problema não resolve. Você precisa falar do problema uma vez, depois só da solução. E aí, na clínica, o que as pessoas normalmente querem? Falar do problema todas as vezes e raramente da solução.
E aí esse foi um dos motivos pelos quais eu também quis dar um tempo da clínica e experimentar outras coisas. E hoje, num formato mais próximo de uma consultoria, é interessante, porque as pessoas, elas vêm, elas estão menos dispostas, por elas entenderem que não é uma terapia, elas estão menos dispostas a ficar falando do problema toda hora, porque elas estão pagando para chegar numa solução. E funciona mais, e é interessante. Então, eu trouxe esses assuntos porque, entendi, vocês têm o problema de ansiedade e estresse. Se eu ficasse simplesmente falando o que acontece no cérebro de vocês quando vocês estão estressados ou ansiosos, vocês iam achar legal e beleza, ia sair sabendo como que o cérebro funcionou durante o período de estresse, iam continuar não tendo ferramenta nenhuma, entende? Então beleza, a ansiedade faz parte do dia a dia de vocês. Eu dei uma boa ferramenta, eu falei de algumas provocações que vocês têm que levar e refletir e se questionar, mas realmente a gestão do tempo diminui a causa do estresse e da ansiedade. Que no caso de vocês é não conseguir lidar com esses problemas. Se vocês se organizam melhor, um pouco que seja, vocês já vão lidar 10%, 15% melhor e vão ter 10%, 15% menos estresse e ansiedade. E aí, finalizando, eu quero que, de forma muito sucinta, pelo menos 2 pessoas, de preferências que não falaram até agora, falem o que mais te provocou. O que mais te provocou, Alex? Hoje aqui. Daquilo que eu trouxe hoje, das reflexões, das conversas, o que mais te provocou, te falou assim, poxa, isso aqui eu preciso mudar, isso aqui eu tenho que praticar. Eu sei o que eu quero, onde eu quero chegar, mas tem esse prazo. Daqui a quanto tempo eu vou estar nesse lugar? Boa. Importante. Como eu disse, se você não tem data, não chega. Assim como data marcada chega. Quem mais? Eu anotei uma coisa que... Eu já ia pedir para o Emanuel escolher a próxima vítima. Já tinha escolhido, essa é mais ensinada. É igual o pai, não fazer sacrifícios bobos. Eu penso muito nisso quando eu vou organizar minha semana, o que eu vou fazer, qual evento que eu quero ir, qual evento que na minha cabeça não vai servir para mim, então eu não faço sacrifícios bobos, pelo menos eu tento não fazer. Eu achei isso muito interessante você trazer isso. Boa, embora eu não tenha citado a frase, eu deixei ela no slide, mas eu falei sobre esse assunto, né? E dei o exemplo do Miguelzinho falando disso, né? Realmente, não façam sacrifícios burros. Estar ocupado não é ser produtivo. Leão, a Anaísa é o nosso exemplo de organização. Ela é a mais organizada de todos nós aqui. Ela trabalha talvez menos horas do que os pares dela, mas ela produz tanto quanto ou mais por causa de organização. Ela é a pessoa que se abala com o ruído e manda a sala ficar quieta, ela põe fone. Os pares dela trabalham mais horas do que ela, mas não é possível afirmar que eles trabalham mais tarefas ou mais qualidade. E isso é algo muito positivo, isso é o exemplo. Os pares delas precisam trabalhar, precisa trabalhar no final de semana, ela não trabalha. E isso é muito legal porque ela, com certeza de nós aqui, sem sombra de dúvidas, para mim, ela é a pessoa com mais horas líquidas de produção aqui dentro. Legal. Aí, ó, é a materialização do que eu estou trazendo para vocês, ó. Muito provavelmente... Mas todo mundo inveja isso aqui, todo mundo aplaude. Boa, muito bom. Agora... O dia que a Anaísa deu um curso pra gente, tá? É? Tem que dar de novo, né? Tem que gravar, fazer um slide, vai gravar o slide, aí eu vou colocar naquele tutorial de membros novos, assistir a aula. O que mais me provocou foi o capricho com os slides, cara. Eu te agradeço, tá? Por ter topado, por ter vindo. E eu sou palestrante, eu tenho uma birra com slides, sabe? Até porque eu venho de uma escola de oratória que pastoreio. Não tem slide, né? O pastor, eu acho que ele e o profissional de stand-up não conseguem ter um slide para poder ter tantos sermões, tantas falas.
E aí, cara, teve um dia recente aí que o filhão aparece na Santa Casa. Cheguei lá e uma palestra de umas 400 pessoas, 300 pessoas. E assim, eu não tinha preparado o slide. 2 dias antes eu falei com a minha esposa, Vanessa, pega aí esse slide pra mim. Cara, se minha esposa não faz os slides, eu ia passar a maior vergonha da minha vida. Porque os slides eram uma... E assim, me chamou a atenção, cara, o capricho é muito legal, muito obrigado pelo capricho e pela dedicação que você entregou nos slides. Tá? Que bom. Eu acho que o que mais me provocou, e eu acho que devia provocar a todos, é que existem técnicas e existem alternativas. Uhum. Então, os problemas que a gente realmente tem, essa questão de distração, barulho, interrupções, mas existem técnicas para isso, entendeu? Da mesma Sim. forma como a gente estuda desenvolvimento, a gente estuda gestão, a gente... N coisas aqui. Aqui é difícil ficar na zona de conforto, cara. Eu acho que o ambiente te expulsa em algum momento, sabe? Mas tem esse lado também que aí eu não sei se eu posso classificar bem na produtividade, mas existem coisas, existem áreas dentro da psicologia que vão te ajudar com isso. A gente não pode achar que vai ser um escritório com 15 pessoas em Juiz de Fora que tem problemas que nunca foram desafiados por nenhum escritório no Brasil. Como que é no Matos Filho, no BVA? Será que lá eles têm uma salinha para cada um, com ar-condicionado para cada um, que é quietinho? Não, é óbvio que existem outros ambientes com problemas de produtividade, e os problemas que não são pessoais, mas são desejados pelo ambiente, e como a gente tem que ter meios e ferramentas de lidar com isso, seja com fone de ouvido, seja com uma estratégia de agenda. E às vezes a receita não vai vir pronta, às vezes cada um vai precisar encontrar a sua. Sim. Então isso é o ponto fundamental. E uma coisa que eu vou só aproveitar essa fala sua, sempre testem o arroz com feijão primeiro. Eu evito trazer qualquer ferramenta complexa ou técnica complexa antes de testar o arroz com feijão. Então assim, organização, o básico. Você anotou as suas tarefas numa folha de pão? Não anotou na folha de pão? Então compre uma folha de pão, um papel toalha, um guardanapo, roube um guardanapo da padaria mais próxima e anote suas tarefas ali. Fez isso? Tem uma agenda. Pegue uma agenda de 2016, com as datas trocadas, mas risque a data e coloque lá. Eu vou fazer isso em tal dia, em tal hora. Porque se a pessoa ela não sabe as tarefas e não tem uma agenda, ela não tem um arroz com feijão da organização pessoal. E é o que é onde a maioria das pessoas falha. Tem smartphone, tem ClickUp, tem isso, tem aquilo, o smartwatch com a notificação. E a pessoa não tem uma clareza das tarefas que ela tem que fazer e de quando que ela vai fazer elas. Então, muitas vezes o arroz com feijão ele já resolve 70% dos problemas. E aí, para fechar, não adianta ter ideias legais, insights legais. O Pedro já falou de algumas coisas. O que você vai aplicar essa semana, Maria? Essencialismo. Vou começar porque eu sei que eu tenho uma mania de tomar muita decisão impulsiva, sabe? Eu sou muito impulsiva, assim. De não pensar direito, eu sei que isso influencia nas minhas decisões. E eu formei agora, eu acho que eu tenho muitas decisões para tomar acerca dos meus próximos passos, das minhas metas. E a partir daí eu já sei que eu tenho que aplicar o que é essencial para mim, as minhas decisões, o que mais para frente vai impactar na minha vida que eu decidi hoje. Então isso eu acho que é uma coisa que eu já vou começando a aplicar. Boa. Aí eu vou dar uma dica que ela vai valer para todo mundo, mas especialmente para uma pessoa mais impulsiva e para o nosso amigo mais perfeccionista e ultra planejador. Os dois extremos eles são perigosos, porque eles afastam a pessoa do essencialismo. E uma ótima forma de você dar uma freada na sua impulsividade, mas também dar uma freada no excesso de método, é você se perguntar, se eu não fizer isso, o que vai dar de ruim? E aí você vai avaliando, até você chegar nas 3 ou 4 tarefas que realmente, se você não fizer, a pessoa vai perder a perna, a outra empresa vai falir, você vai ser demitido ou preso. Aí você faz essas 4 tarefas primeiro. Boa?
Então é isso, pessoal. Sejam sempre gratos, mas insaciáveis. Assim vocês vão ter sempre uma vida de crescimento saudável. Agradecendo primeiro, ambicionando depois. Muito obrigado.